Igor, a gente está aqui com a enfermeira Jade. Poderia estar se apresentando, que eu até que iria apresentar, só que o currículo é muito grande já. Por favor, fica presente. Não, que isso. Eu sou a enfermeira Jade, eu sou formada em enfermagem pela Universidade de Brasília, bacharelado e licenciatura. Fiz meu mestrado também na UNB, no programa de pós-graduação em enfermagem, na área de epidemiologia, meio que voltado para emergência. E depois eu fiz uma especialização em enfermagem de urgência e emergência, comecei a trabalhar na docência, dei aula por algum tempo, depois passei na residência, fiz residência em urgência e trauma pelo programa de residência multiprofissional da Secretaria de Saúde. Aí depois eu comecei a fazer meu doutorado na área de enfermagem forense e fiz a especialização também em enfermagem forense. E agora eu atuo como docente de graduação e pós-graduação nessas áreas aí, correlatas à enfermagem, emergência, enfermagem forense e o que mais aparece também. Essa, inclusive, que foi uma das áreas que a galera, no momento, mais interessou. Por isso que a gente está aqui, vai ser a primeira entrevista nesse novo semestre. E a gente coletou algumas questões que o pessoal estava querendo saber. A primeira pergunta que a gente tem aqui é como a senhora decidiu pela especialização em forense? E o que levou a escolher essa área de atuação? Né? Bom, na verdade, eu sempre fui apaixonada por emergência. Sempre, desde quando eu entrei na graduação, eu sempre amei emergência. E aí, quando eu formei, eu já sabia que eu queria me especializar na área, tanto que tudo que eu fiz foi na área de emergência. Na época que eu estava fazendo minha pesquisa de mestrado, era sobre classificação de risco em emergência. E aí eu acompanhava bastante a rotina da classificação de risco. Aí, no caso, minha pesquisa foi lá no hospital de base. Então, eu ficava acompanhando ali a área da emergência e do trauma, né? E aí, acompanhando alguns atendimentos, eu ficava lá coletando eu mesma, né? Não tinha aluno para coletar os dados para mim, era eu mesma coletando. Então, eu ficava lá de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e eu acompanhava alguns atendimentos. E aí, não tinha nada a ver com a minha pesquisa, mas eu comecei a ter uma curiosidade, porque eu comecei a observar muitos casos de violência, de agressão, perfuração por arma de fogo, perfuração por arma branca, intoxicação por drogas, que eu percebia que os pacientes chegavam e não me parecia que tinha um atendimento voltado para aquela ocorrência. A equipe atendia, estabilizava, fazia todos os procedimentos de emergência adequados, mas eu percebia que a parte relacionada ao crime em si era um problema, assim, não tinha uma abordagem específica. E aí eu já comecei a ficar meio assim curiosa sobre isso. Quando eu entrei na residência, e aí a minha residência tinha um foco especial em trauma, quando a gente fala de enfermagem forense e fala de emergência, automaticamente a gente pensa em trauma, porque essas vítimas que têm repercussão forense são vítimas de trauma, né? Vítimas de violência e, em geral, são vítimas de trauma. Claro que tem casos específicos, né? Mas aí, quando eu entrei na residência, eu vi isso, assim, na minha rotina de trabalho. Era o tempo todo esse tipo de atendimento e não tinha nenhuma abordagem específica. Então, eu ficava muito incomodada. E aí, quando eu fui fazer minha pesquisa, o trabalho de conclusão do programa de residência, eu já sabia exatamente o que eu queria pesquisar. Eu queria pesquisar preservação de vestígios forenses na emergência. E eu entrei na residência em 2017. Foi 2017? Foi. E aí a especialidade de enfermagem forense foi regulamentada tipo em agosto de 2017. Então, nem existia especialidade no Brasil ainda, na época que eu comecei a ficar curiosa pela área. E aí, quando eu comecei a fazer minha pesquisa, surgiu a especialidade. Aí eu vi que, na verdade, a minha pesquisa envolvia tanto emergência quanto enfermagem forense e eu acabei ficando interessada. Aí, quando eu terminei a residência, eu já comecei a me preparar para o doutorado e aí eu queria dar continuidade à minha pesquisa da residência no doutorado. Então, em vez de dar continuidade à minha pesquisa do mestrado no doutorado, eu acabei prolongando a pesquisa da residência no doutorado, e aí eu já vi que eu precisava fazer a especialização também, porque tem muitos conceitos específicos que eu já estava me aprofundando demais no doutorado, e eu achava que a especialização ia ajudar, aí quando eu vi eu já estava na área mesmo, já estava pesquisando, aí já concluí minha especialização nessa área também. Legal. E assim, apesar de ser ainda novo, né, já acredito que surgem dificuldades. Poderia falar algumas, sim?
Pois é, assim, é complicado quando a gente fala na enfermagem forense em si, como área no Brasil, a gente já tem alguns programas de especialização, tem inclusive programa reconhecido pela SOBEF, pela BForense, que são a Sociedade e a Associação de Enfermagem Forense aqui no Brasil, mas não existe a área de atuação bem estabelecida. Então, a gente já tem até a regulamentação, diz o que o enfermeiro forense pode fazer, o que não pode fazer. Existem até áreas que o enfermeiro forense pode ocupar agora, mas não existe, por exemplo, vaga de concurso público, as instituições privadas não contratam enfermeiro forense ainda. Então, a função do enfermeiro forense, no momento, tem sido ocupada por outros profissionais. Então, por exemplo, um tempo denúncia contra o IML porque tinha profissionais técnicos de enfermagem atuando no Instituto Médico Legal sem supervisão de enfermeiro nenhum, o que não pode, né? Um técnico atua sem supervisão do enfermeiro. E aí um enfermeiro que teoricamente teria a capacitação para trabalhar nesse tipo de unidade seria um enfermeiro forense. Agora que a gente já tem alguns profissionais sendo formados, eu acho que esse cenário vai começar a mudar, porque a demanda existe, mas nem existia o profissional, né? E agora já tem alguns profissionais sendo formados. Então, acho que essa que é a maior dificuldade ainda na área, né? A área se implementar de verdade ainda no Brasil. Entendi. E, assim, já tem atualmente, falando os lugares que poderiam estar atuando, ou ainda não? Então, assim, tem lá a resolução que rege a enfermagem forense, que é a 336, ela estabelece quais são os campos de atuação do enfermeiro forense, e aí fala, por exemplo, do atendimento a vítimas de violência sexual, a enfermagem carcerária, a enfermagem forense psiquiátrica, a área de preservação de vestígios, de auditoria, de toxicologia. Aí tem uma lista de como se fossem sub-áreas dentro da enfermagem forense, e determina alguns aspectos que assim, direcionam para onde o enfermeiro forense poderia atuar agora, o enfermeiro forense em geral, que seria como perito judicial e assistente técnico. A assistente técnico é um profissional que é especialista numa área, no caso o enfermeiro forense, na área da saúde, que ele dá assistência durante um processo específico, porque ele é o cara que entende daquela área, né? O advogado não tem conhecimento, né, na área da saúde. E aí o assistente técnico, no caso o enfermeiro forense, ele tem o conhecimento tanto da parte mais jurídica quanto da parte da saúde, que é a parte importante. E o perito judicial é um profissional que é chamado pelo juiz para redigir um parecer sobre uma determinada causa que aquele profissional tem expertise, né? E aí basta o enfermeiro se cadastrar na área dele, e aí, se o juiz precisar, ele vai convocar aquele enfermeiro ali para atuar como perito judicial. Então, o que está determinado na legislação é que essas duas áreas são áreas que atualmente o enfermeiro já pode atuar, que elas estão disponíveis, e aí depende só da demanda. E essas outras áreas todas que a legislação dá essa margem, dá essa possibilidade de atuação, aí dependem muito dessas questões que eu citei. Depende de vaga de concurso, das instituições contratarem esse enfermeiro, né? Então, atualmente não tem esse enfermeiro instalado nessas áreas, mas existe a previsão de que ele pode atuar em várias dessas áreas. E, assim, sobre a jornada para se tornar um profissional forense, você daria algumas dicas, por exemplo, a disciplina que as pessoas têm que focar mais para estar aprendendo agora na hora da graduação, como é? Até as disciplinas mesmo, assim, que iria mais focar, assim. Então, eu acho que dentro da graduação, as graduações atualmente não oferecem ainda, por exemplo, matéria optativa de enfermagem forense, que eu acho que seria o ideal. Ter uma matéria, precisava nem ser uma matéria da grade comum, né? Mas uma matéria optativa seria interessante se tivesse. Mas, considerando que não tem, eu acho que o que é mais importante na graduação que vai dar um suporte para a enfermagem forense, a enfermagem forense tem um pouquinho de tudo. Por exemplo, tem uma área da enfermagem forense que é enfermagem forense gerontológica. Então, óbvio que estudar gerontologia, né, saúde do idoso, vai ajudar a atuar nessa área. Tem uma área que já é para atendimento a abuso infantil, por exemplo. Então, estudar pediatria vai ajudar nessa área. Tem um pouco de tudo. Apesar de não ser um profissional, assim, vago demais, né? Depende do direcionamento do profissional. Mas eu acho que, assim, uma área que faz completa diferença
para essa visão forense é a área da emergência, porque normalmente as vítimas de violência, elas dão entrada nas unidades de saúde pela unidade de emergência. Então, principalmente as graves, né? Então, a visão da emergência, principalmente do trauma, te dá uma perspectiva voltada, por exemplo, para entender as lesões, para entender a abordagem da vítima e da família, do agressor, que vem junto com o atendimento inicial, né? Então, outras áreas vão ter contato com a enfermagem forense nessas aplicações específicas, né? Mas eu acho que a área da emergência é a área que tem mais afinidade com a enfermagem forense nesse sentido. Então, por exemplo, a área que eu trabalho, que eu trabalho nas minhas pesquisas, que é a preservação de vestígios, é completamente focada na emergência. Claro que existe preservação de vestígio em outras cenas, mas se você imagina um crime, por exemplo, foi uma vítima de homicídio ou de tentativa de homicídio, você vai pensar no local do crime, nas evidências que a gente consegue observar no local do crime, nas evidências que a gente consegue coletar no primeiro atendimento, porque depois que você pegou o paciente, atendeu, estabilizou, deu banho, fez os curativos, encaminhou ele para o centro cirúrgico, o paciente vai chegar lá quase estéril. É claro que não, né? Mas, assim, você vai perder todos os vestígios quando chegar lá. Então, claro que vai ter toda outra abordagem da enfermagem forense, mas essa é uma abordagem que eu acho interessante. Agora, por exemplo, tem uma área da enfermagem forense que é de auditoria de serviço hospitalar. Por exemplo, uma investigação de negligência médica, de contas mesmo, de coisas relacionadas a processos judiciais que você precisa, que são contra uma instituição, por exemplo, e você precisa avaliar a instituição, aí já foge um pouco do escopo. Talvez a administração vai ajudar mais, né? Tem outras áreas que vão colaborar mais. Então, a enfermagem forense é uma área bem interdisciplinar, assim, dá para englobar várias áreas da enfermagem. Eu acho que eu acabo puxando um pouco para o meu lado, porque, né, eu gosto da área da emergência e da enfermagem forense. Mas se a pessoa tiver interesse em outras áreas, ela consegue relacionar também. Jade, e assim, um enfermeiro, porém, ele pode trabalhar na área de autópsia e, se sim, quais são essas funções dele? Pois é, então, aí tem essa questão, porque atualmente não existe esse cargo de enfermeiro forense em lugar nenhum, em nenhum serviço. Se a pessoa quer trabalhar, por exemplo, com perícia, ela pode fazer um concurso para perito oficial, que não tem cargo para enfermeiro, tem cargo para nível superior. E aí você pode entrar com seu nível superior de enfermagem, no caso, e aí lá dentro você vai para alguma área específica. Você pode ser até, sei lá, papiloscopista, né? Não precisa necessariamente ser enfermeiro. Agora, tem algumas áreas de atuação dentro do IML que também não são restritas a enfermeiro, porque não existe essa vaga, mas tem se brigado para ter um enfermeiro forense dentro. Travou um pouquinho, Jade, tá ouvindo? Voltou. Voltou. Tá. Então, assim, o ideal é que se tivesse um enfermeiro forense atuando dentro do IML. Como não existe no momento, a gente não consegue definir qual que seria o escopo de atuação dele, justamente porque no momento não tem. Ele não pode, por exemplo, conduzir a necrópsia e dar um diagnóstico de causa da morte, por exemplo, porque isso é uma atividade privativa do médico legista, né? Mas seriam atividades relacionadas à investigação da causa da morte, todos esses processos relacionados. Eu poderia contar um pouco a respeito de um dia marcante, assim, uma história marcante sobre o trabalho que teve na experiência da senhora, que pôde utilizar a forense como prática, assim, na atuação. Pois é, teve várias situações na minha vida que eu percebi claramente o quanto precisava de um enfermeiro forense naquela situação, né? Eu sempre, quando eu abordo essa questão dos procedimentos de preservação de vestígios, por exemplo, que aí eu vou dar um pouco de ênfase nisso, eu sempre falo da perspectiva do enfermeiro forense, que é um enfermeiro que tem formação e é capacitado para isso, né? Porque que ele tem a formação voltada para isso. E o enfermeiro emergencista, por exemplo, que é um profissional de emergência, mas que ele precisa ser capacitado também para várias dessas questões, porque ele vai lidar com elas, querendo ou não. Então, por exemplo, eu sempre conto um pouco dessas histórias, às vezes, quando estou dando alguma palestra, para contextualizar, porque as pessoas não percebem o quanto de situações elas vivem no dia a dia que teriam algum desdobramento jurídico, legal, e elas nem percebem. Então, por exemplo, uma vez, quando eu era R2, eu estava com a minha R1, e aí a gente estava atendendo uma vítima que chegou inconsciente,
E aí ela estava sendo atendida lá na unidade de trauma, e eu estava, acho que a enfermeira da sala, a minha staff, estava ali no atendimento direto, e eu estava ajudando no E já, né, no ABCDE, na exposição já. Então, eu estava ajudando a remover as roupas e tal, e aí eu pegava as coisas e passava para a minha R1, ela ia guardando e ia registrando, que a gente sempre mantém um registro de qualquer coisa que veio com a pessoa, né? Tudo que for de item pessoal da pessoa a gente registra, porque depois a família vem buscar e a gente devolve e a família assina que recebeu aquilo ali. Então, às vezes, vem dinheiro, vem aliança, né? Itens de valor, e aí é importante estar registrado. E aí ela estava lá catalogando tudo que veio com o paciente, e aí ela me chamou uma hora, porque ela disse que tinha um negócio lá que ela não sabia o que era, ela não sabia como registrar. Aí, quando eu fui lá ver, era um papelote de drogas, assim, de maconha, no caso. E aí ela ficou assim, já, o que eu faço com isso aqui? Eu guardo no armário, e aí quando a família chegar, eu entrego. E assim, a gente não podia entregar para a família porque era de posse do paciente. E aí, às vezes, a família nem sabe que ele tinha posse daquilo, a gente não pode chegar e entregar, isso aqui era do seu filho. E aí a mãe tem um ataque cardíaco lá junto, né? Nunca se sabe a reação da pessoa. E, por outro lado, a gente também não podia deixar junto, porque, né, a gente tinha removido as roupas do paciente, então a gente também ficou naquela situação, o que eu faço com isso? O adequado é que a gente tivesse uma cadeia de custódia para seguir, que levasse a uma autoridade policial que pegasse aquilo, né? Então, existe um policial que fica de plantão ali fora, que teoricamente ajudaria nessas questões. Então, o que a gente fez? Pegou, guardou numa embalagem, entregou lá para o policial, ó, isso aqui veio junto com o paciente, o registro do paciente é esse e aquele lá. E aí ele virou para a gente e falou assim, não, isso aqui não é comigo não, isso aí vocês vão ter que ir lá na delegacia, registrar uma ocorrência, entregar, prestar testemunho, se eles precisarem chamar vocês depois de novo para prestar depoimento, vocês vão voltar. E aí a gente ficou assim, nossa, não tem nada a ver com essa história, eu vou registrar a ocorrência de que um paciente chegou com porte de drogas e eu vou depor por causa disso e vou ficar sendo chamada para depor por causa disso. Aí eu falei, não, me dá esse aqui. Peguei e joguei no lixo, assim, do lado, no lixo bem do leito do paciente. Era a conduta adequada? De jeito nenhum, não era. Só que também não era a conduta adequada eu ter que me responsabilizar por bens de terceiros, por exemplo, e por processos legais de terceiros, como pessoa física e não pessoa jurídica, né? Então, essa é uma cena que eu sei que várias pessoas já viveram. Já aconteceu com a gente de o paciente ter sofrido perfuração por arma de fogo, múltiplos projéteis, e aí na hora que a gente virou ele no leito, que a gente rolou ele, caiu um projétil na maca. Foi o mesmo problema. Ninguém queria receber esse projétil. O que eu faço com esse projétil? Eu guardo num saquinho junto com as coisas do paciente? Porque depois a perícia precisa desse tipo de coisa e a coisa se perdeu, vai para o lixo. Já teve situação, por exemplo, eu atendendo com o SAMU, que na cena tinha sido uma vítima de atropelamento, e aí quando eu cheguei na cena, a primeira coisa que eu observei, e foi assim, automático, era que o carro que atropelou a pessoa, era um balão, assim, era como se o carro fosse fazer a rotatória, né? Como se ele fosse fazer o balão, só que a vítima estava, assim, ela estava na direita do balão e o carro estava como se fosse em sentido horário, ou seja, o carro estava na contramão no balão, ele não estava indo no sentido certo. Então, esse tipo de informação a gente tem que registrar na hora, porque ele podia alegar, mas a pessoa saiu correndo na minha frente, eu não consegui ver, só que ele estava na contramão, então já tem um problema. A gente já viu o processo de que a pessoa foi atropelada e a família alegou, processou a empresa do ônibus e alegou que a pessoa estava na faixa de pedestre, quando na verdade ela estava muito longe da faixa de pedestre. E só quem tinha registrado isso era a equipe de atendimento. São diversas situações que às vezes parecem um detalhe simples, mas que não precisa ser uma investigação de crime, de assassinato, de suicídio, de nada disso. Às vezes uma questão simples que vai levar a um processo indenizatório precisam do registro adequado, da observação adequada, do atendimento a essas famílias. Então, assim, são várias situações que eu poderia fazer uma listinha de situações em que só a abordagem voltada para a manifestação clínica do paciente, né, para o atendimento do paciente, não era o suficiente. Era necessário que se tivesse um conhecimento específico da área forense e uma abordagem específica para poder manejar essas situações. E você poderia dizer, o que dizer assim, para um
um graduando que queira atuar, que tenha interesse na área forense? Bom, primeira coisa, assim, eu, pelo menos na graduação, eu gostava de fazer um monte de atividade. Assim, eu era meio, assim, até, não sei se eu recomendo isso. Eu até recomendo, assim, que eu acho que tem que aproveitar mesmo a época da universidade, mas eu ocupava todo o meu tempo livre, então era 40 horas semanais de atividade. Eu pegava todos os horários que tinha, que não tinha aula, ou eu estava numa liga, ou eu estava num projeto de extensão, na iniciação científica, sei lá. Tanto que no final das contas sobrou umas 140 horas complementares que não tinha o que fazer, porque ela não entravam lá em nenhum lugar. Mas, por exemplo, então, na minha época de graduação, ajudei a fundar, né, a Liga de Emergência, fui uma das fundadoras, porque eu tinha interesse em estudar aquilo, a gente achava que o que a gente tinha de disciplina, de Travou de novo. fazer curso, se tiver essa possibilidade, liga acadêmica, alguma coisa nesse sentido, e já começar a se aprofundar. Até porque é importante para decidir o que quer fazer de verdade, né? Às vezes a pessoa forma e decide que quer fazer outra coisa. Então, acho bom dar uma explorada nas áreas que a pessoa tem interesse. Depois de formado, na área de enfermagem forense, por exemplo, não existe residência, né? Mas já existem algumas pós-graduações. A legislação diz que o enfermeiro forense ele é um profissional ou que ele seja titulado pela associação, né, pela sociedade, que aí você faz uma prova de título. Aí tem os critérios da sociedade, né? E aí você faz a prova de título e aí se torna especialista. Ou você tem que ter feito um curso de pós-graduação em enfermagem forense, ou tem que ter feito mestrado ou doutorado em enfermagem forense. Só que, assim, não é difícil você encontrar um programa de mestrado, doutorado específico em enfermagem forense. Então, por exemplo, a minha abordagem é enfermagem forense, mas a minha orientadora do doutorado, ela é da área de direitos humanos, e aí o meu co-orientador é médico legista. Então, eu tive que meio que organizar de forma que eu tivesse pessoas com conhecimento para me orientar. Mas o programa é o programa aí das ciências da saúde, não tem uma linha de pesquisa em ciências forenses ali, né? Talvez eu encontrasse em outra universidade, em outro programa, talvez um programa de medicina ou de direito, alguma outra coisa assim. Mas o que eu quero dizer com isso? Que às vezes é importante para o aluno adquirir o conhecimento técnico, estudar um pouco, por exemplo, fazer uma especialização mesmo, porque ali ele vai ter as disciplinas teóricas, vai ter contato com aqueles conhecimentos teóricos que ele precisa para fazer outras coisas, né? Na minha vida, eu acho que foi excelente eu fazer a residência em trauma, que é a área que eu gosto, porque me deu uma outra perspectiva para eu acabar entrando na enfermagem forense. Então, eu vejo que hoje em dia a minha visão é muito mais ampla e muito mais completa, principalmente para a área que eu pesquiso. Mas, assim, talvez não existia essa área quando eu estava na graduação, né? Não tinha especialização nem nada. Então, não dava nem para falar, eu fiz um monte de curso. Não fiz, nem sabia que existia, só fiquei sabendo mesmo quando eu estava na residência. Mas para quem está na graduação agora e que a área já existe, tem sempre curso disponível, vai ter congresso agora em abril de enfermagem forense. Então, atualmente tem tido sempre eventos que divulgam a área. No meu Instagram mesmo eu divulgo muito sobre a área, sempre que tem eventos, às vezes até palestras que eu mesma estou dando, eu divulgo. Então, eu sugiro aproveitar esse material que tem disponível. Hoje em dia tem muita coisa de graça, né? Por exemplo, volta e meia eu estou dando alguma palestra que é aberta, e aí qualquer pessoa pode participar. Então, eu sugiro aproveitar esse tipo de material que é disponível aí, para ir se inteirando da área, de repente fazer o TCC na área. Inclusive, eu sou até orientadora de TCC aí na UNB, que é justamente na área de enfermagem forense. Eu oriento vários alunos aqui onde eu trabalho nessa área de enfermagem forense. Então, é uma boa forma de ir entrando, e aí depois, se a pessoa tiver interesse, tomar essas outras medidas aí para ser especialista mesmo na área. Obrigado. Eu tenho uma outra pergunta aqui. Não sei se vai dar para responder, mas é o seguinte. O enfermeiro contar um pouco a respeito da atuação do enfermeiro na preservação de vestígios forenses no atendimento em unidade de emergência. Então, você tem super como falar a respeito, porque é justamente o que eu pesquiso, né? Então, a abordagem que eu uso para atendimento para preservação de vestígios em unidade de emergência é baseado no ABCD do trauma, né? Então, porque, como eu disse, na maioria dos casos, esses atendimentos de violência são causas traumáticas, né?
Então, para atendimento ao trauma, na avaliação inicial, a gente segue o A, B, C, D, E, né? E aí, quando tem algumas medidas que a gente pode até relacionar aqui às outras etapas, que eu não vou adentrar muito, porque senão eu vou falar muito, mas, por exemplo, a gente foca especialmente no E, que é a hora da exposição. Então, é a hora que a gente vai remover a roupa do paciente, que a gente vai fazer a avaliação dele do dorso também, e que depois vai encaminhar ele para fazer exames complementares, né, vai fazer os procedimentos nele. Então, nesse momento, a gente tem que ter muito cuidado, porque existem diversos tipos de vestígios, esses vestígios são muito fáceis de serem perdidos ou de serem contaminados. Então, de maneira geral, o enfermeiro já vai atender ali usando luva, usando máscara, que já vai reduzir a contaminação, mas ele tem que estar atento que ali a vítima ou até o perpetrador, né, que teve contato com a outra pessoa, vai ter presença de fibra, de roupa, de fio de cabelo, de pele, né, que às vezes a pessoa arranha e aí fica pele sobre as unhas, material orgânico, grama, pode ter qualquer coisa ali que deveria ser considerada como um vestígio forense, né. Então, para cada tipo de vestígio e para cada tipo de ocorrência, tem alguns cuidados que são específicos. Mas eu sempre dou umas dicas gerais, assim, que eu vou aproveitar dessas dicas, que eu acho que ajudam em qualquer cena, independente de qual é o agravo ou qual que são os vestígios para serem preservados. Uma coisa, por exemplo, que eu sempre digo é sempre ter cuidado na hora de remover a roupa, que as pessoas tenham uma tendência, o profissional, né? Por exemplo, tem uma perfuração na roupa porque a pessoa sofreu um disparo por arma de fogo. Aí tem aquele buraco ali por onde entrou a bala. É muito comum que ali na emergência o profissional já meta o dedo ali naquele buraco e já rasgue a roupa toda para poder remover rápido, né? Porque é uma emergência, tem que tirar a roupa rápido e tal. Mas não nem sempre, né? Às vezes a gente consegue cortar a roupa com uma tesoura. Então, uma recomendação, por exemplo, é sempre cortar a roupa pela costura e nunca pelo orifício, porque o orifício é um vestígio, né? A gente precisa ter ele alinhado ali com a entrada e com a saída do projétil. Outra coisa que é importante, atendimento, por exemplo, a criança, a idosos, a pessoa com algum tipo de deficiência, é importante observar, além do comportamento do acompanhante, se o discurso condiz. Às vezes a gente percebe muito, por exemplo, a criança fala uma coisa e o acompanhante fica corrigindo a criança, e às vezes isso pode ser um sinal de alerta, de que aquilo ali pode ser um caso de violência, por exemplo, de maus tratos, né? Então, principalmente pacientes mais vulneráveis, a gente tem que ter atenção com essas questões. Outra coisa é nunca descartar as roupas e os objetos do paciente, porque tudo isso também pode ser de interesse forense, e às vezes o pessoal só tira a roupa e joga no lixo, né? Então, a gente jamais deve fazer isso porque também é considerado um vestígio. E uma questão que é muito, muito importante, assim, que eu sempre ressalto, mesmo não precisa ser um enfermeiro forense, isso cabe a qualquer enfermeiro, é registrar absolutamente tudo como foi percebido, como foi visto na cena. Então, por exemplo, o paciente tem tem hematomas, ou lacerações, ou equimoses, todo esse tipo de indicativo de lesão, né, ou qualquer outra coisa que pareça suspeita, a gente precisa registrar. Então, outra dica que eu dou, você vai puncionar o paciente, vai fazer um acesso venoso, percebe que tem outra marca de acesso, que não foi você que fez, nem ninguém da equipe. Aquele tipo de coisa a gente tem que registrar, porque aquilo ali pode ter sido o próprio paciente auto-injetando alguma coisa, ou outra pessoa injetando. Então, é importante que a gente registre tudo que a gente vê. O prontuário do paciente, ele pode ser usado posteriormente como evidência, né? Então, o próprio documento também é uma evidência. Então, muitas coisas que a gente está vendo ali no momento não vão estar mais presentes depois. Então, uma lesão, por exemplo, vai se perder, vai cicatrizar e você não vai ter mais aquele vestígio. Então, o ideal seria que a gente pudesse fotografar, né, fazer os diagramas. Como não tem atualmente essa possibilidade, o mínimo que a gente deve fazer é registrar 100% do que a gente observa que é de importância. Então, às vezes, uma coisa que a gente fala assim, a marca do cinto de segurança, se era na clavícula direita ou se era na clavícula esquerda, qual que é a relevância disso? Eu já atendi paciente, por exemplo, que chegou na unidade, a marca do cinto de segurança era na clavícula direita, ou seja, ele não era o motorista, e a esposa, alcoolizada, alegava que ele era o motorista e que era ele que estava dirigindo durante o acidente. Então, tipo assim, são informações que
que parecem simples, às vezes sem muita relevância, mas que fazem uma diferença grande. E aí tudo isso pode ser usado posteriormente. Então são só algumas coisas assim, né, que eu lembro assim de cabeça, que são relevantes quando a gente fala de preservação de vestígios em emergência, mas aí tem milhões de outras coisas que a gente tem que observar também. Obrigado. E, assim, para encerrar, o que você diria, assim, para um aluno que está querendo seguir essa área, assim, de incentivo? Eu diria, assim, a princípio é uma área que eu acho que ainda tem muito a se desenvolver. Por exemplo, para mim foi uma área interessante de pesquisa porque era cheio de coisa para pesquisar, porque é uma área que no Brasil tem pouca produção. Então a gente encontra muita coisa estrangeira, mas no Brasil mesmo encontra pouca produção. Então é uma área de pesquisa muito interessante, porque a gente tem material estrangeiro, mas que não se aplica muito bem ao Brasil, porque o contexto é diferente, né? Então, como área de pesquisa já é uma área bem interessante. Como área de atuação, óbvio que tem todos esses obstáculos aí que eu citei. É uma área que ainda não está estabelecida, ainda não existe vaga de concurso, né? Não existe o cargo em si. Mas é uma área que eu acredito que tem muito a se desenvolver e que tem uma área de atuação grande. E sem contar que eu acho super interessante. Para mim, as melhores áreas que tem enfermagem forense e emergência, assim, disparadas. Então, se isso não for motivação suficiente, mas como só o interesse, né, não é o que sustenta a gente, claro que vai depender do desenvolvimento da área no Brasil, mas eu acredito, assim, é uma especialidade muito nova, né, então eu acho que ela ainda tem muito para se desenvolver nos próximos anos, e aí eu acho que com o passar do tempo, quanto mais for uma especialidade fortalecida, isso tudo vai vir, já existe projeto de lei para criação de cargos, então eu acho que é uma questão de tempo para a gente ter uma especialidade forte, que nem a emergência, por exemplo, hoje em dia. Só que precisa, óbvio, desses profissionais se formando, de pesquisadores na área, justamente para respaldar a atuação, né? Para gerar as diretrizes de atuação e todo esse tipo de coisa. Mas eu, particularmente, se a pessoa tiver interesse em fazer, eu dou todo o apoio, eu acho que a área é excelente e eu acho que ela vai crescer bastante ainda nos próximos anos. Obrigado, Jade. Era essas perguntas que eu tinha. Se você quiser complementar mais alguma coisa. Apesar de ter falado Não, muito, isso que eu acho que eu até falei demais. foi muito gratificante. Muito obrigado. A gente foi, sem dúvida, assim, ganhou disparado. Muita gente querendo saber sobre, e por isso eu quero agradecer, no nome de toda a equipe, para poder hoje ter esse tempinho aqui para estar falando com a gente, tirar algumas dúvidas que o pessoal acabou tendo. Muito obrigado. Que é isso, eu que agradeço o convite. Eu sempre fico feliz de poder contribuir, porque eu já fui aluna de graduação e ficava muito interessada em saber o que eu ia fazer quando eu formasse. Então, quem precisar, estou disponível. Eu sempre posto algumas coisas interessantes lá no meu Instagram, que é @prof.jadiotone, Otone com 2 T's. Quem tiver interesse em me seguir lá também tem bastante informação sempre. Se tiver alguma dúvida, precisar falar comigo, pode falar por lá. Eu já acompanho, sempre vejo algumas coisas relacionadas ao trauma, muito, muito legal mesmo. Vai compartilhando. E não vai ficar só por aqui, viu? Você vai ainda ouvir muito falar da gente, ainda vai ficar ainda no pé aí, querendo tirar, absorver mais, principalmente a senhora sendo também da UNB, a gente sente muito inspiração, assim, como se a senhora de fato fosse como se a gente fosse uma de você, assim, sabe? Eu entendi. Exatamente. Sei. Pô, é uma de nós, a gente pode chegar lá, a gente pode fazer isso, a gente pode estar lá. Com certeza. Muito obrigado, Jade. Com certeza, estou à disposição. Quando precisarem, podem contar comigo. Pode deixar. Tchau, tchau. Tchau.